Irmãos, nós queremos continuar nessa manhã o que nós temos conversado nos domingos a respeito de uma pessoa que é o centro da igreja, da existência da igreja. Ela é a razão dessa reunião aqui. Nós temos conversado como Igreja Aliança Cristã e Missionária. Nós somos uma denominação que é fruto de um homem e de outras pessoas, outros homens e mulheres tiveram o entendimento de que o Evangelho não pode ficar preso na igreja, ele precisa ser compartilhado, precisa ser falado para todas as pessoas. Não é posse da igreja, é um presente que Deus nos deu para compartilhar com pessoas. E essa mensagem do Evangelho chegou ao Japão através de uma missionária chamada Frances Mabel, que no meio da guerra, uma americana, naquela situação inimiga, vista como inimiga do Japão, ela insistiu em ficar lá e falar de Cristo, falando e principalmente vivendo. E uma jovem chamada Mutsuko Ninomiya, vendo a alegria daquela senhora, daquela missionária que se recusou a voltar para os Estados Unidos, ela perguntou: por que você sempre sorri? E a resposta dessa missionária, Frances Mabel, foi: porque o meu Salvador vive. Isso tocou o coração dela com tanta intensidade, que ela, ouvindo o Evangelho, ela abraçou a caminhada com Jesus. E mais tarde, ela, com esse mesmo coração, ela disse: eu preciso levar Jesus para outros lugares. E o Brasil foi o que Deus colocou no coração dela. E a nossa igreja, que é uma igreja Nikkei, uma igreja de comunidade de ascendência japonesa, nasceu no coração de Deus primeiramente, mas também tocou no coração da missionária Mutsuko Ninomiya, que veio falar de Cristo para os brasileiros e para os japoneses que aqui já estavam antes dela. E nós temos conversado nesses domingos justamente qual que é a mensagem da Aliança Cristã e Missionária, qual que é o centro, o que é o mais importante na nossa denominação, além do que já falamos no mês de outubro, sobre os pilares da reforma, o que a igreja, alguns homens e mulheres de Deus, entenderam que a igreja precisava retornar às Escrituras, à palavra de Deus, à mensagem do Evangelho. E nós conversamos isso no mês passado, e neste mês nós temos falado sobre a identidade da denominação. Nós precisamos lembrar quem nós somos, porque nós somos da Aliança Cristã Missionária. Não que nós sejamos de modo algum, gente, melhor do que os outros, não estamos acima dos outros. Nós somos companheiros dos presbiterianos, dos batistas, dos assembleanos, servimos ao mesmo reino. Mas a nossa mensagem da nossa denominação, ela passa por 4 verdades que nós cremos a respeito da pessoa de Cristo, que é o centro da nossa mensagem. Nós cremos em Jesus Cristo como o nosso Salvador. No domingo passado, o pastor José Freitas trouxe a palavra para nós, apontando porque Cristo é o nosso Salvador. Porque Cristo é aquele que, como já foi cantado aqui, que deu a vida na cruz por nós e que nos salva, de que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo foram suficientes para nos salvar, para Deus. E nós falamos na semana passada sobre Jesus Cristo Salvador. Hoje eu gostaria que a gente pudesse falar sobre um outro aspecto da pessoa de Cristo. Crer em Jesus Cristo como Salvador pessoal é o mais importante na sua vida e na minha vida. É o passo mais importante que a gente pode dar. Os outros também são importantes, o que nós vamos fazer, onde nós vamos trabalhar, estudar, o que a gente quer fazer da nossa vida. Mas antes disso, o mais importante é ter a Cristo como Salvador da nossa vida. Salvador do quê? A gente está em perigo? A gente só precisa de um Salvador se a gente está em perigo. E quando a gente olha para a palavra de Deus, fala que esse perigo, ele se chama o afastamento de Deus, estarmos longe de Deus. E Cristo nos salva para nos aproximar de Deus. E a gente precisa, isso é só o começo, a gente precisa ir além, dar um próximo passo. A fé em Jesus Cristo é suficiente para nos salvar, mas tem algo além.
precisamos ter Cristo como Senhor na nossa vida. Como Salvador, mas também como Senhor. E para nós hoje a palavra Senhor é muito mais assim no nível de respeito, né? Então quando eu encontro alguém com cabelo um pouquinho mais platinado que o meu, eu vou me referir a ele como Senhor, como uma forma de respeito. Mas na Bíblia a palavra Senhor ele é muito mais do que apenas um respeito, uma formalidade. Acho que o irmão Cássio é bem mais novo que eu, então não vou me chatear se eu não chamar de Senhor. Já estou começando a aceitar essa ideia de Senhor, com os cabelos brancos escondidos e começa a aparecer. Mas é muito mais do que esse respeito. Ele tem a ver com ser dono, aquele a quem nós pertencemos. E o que significa reconhecer Jesus como Senhor? O texto de hoje está em João capítulo 8. Se você tem a sua Bíblia, você possa abrir. João capítulo 8. Eu gostaria que a gente pudesse brevemente meditar sobre esse texto. O nosso texto fala de um momento em que Jesus ele saiu para orar no Monte das Oliveiras. Jesus tinha esse hábito, acordar logo cedo e ter tempo com Deus Pai, para ouvir dele, para conversar com ele. E então Jesus, depois desse tempo, ele volta para o templo e começa a ensinar. Diz os versos 1 e 2, Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, outra vez no templo. Estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele sentou e a ensinou. Jesus, ele tinha tempo com Deus, ouvia de Deus, conversava com Deus, ele fortalecia a sua intimidade com Deus e depois ele ia ensinar as pessoas. E nesse tempo onde Jesus estava ensinando as pessoas, algumas pessoas aparecem trazendo junto com eles uma mulher. E eles disseram o seguinte: o que eles estavam fazendo com essa mulher ali? Eles trouxeram diante de Jesus uma mulher que foi pega traindo. A Bíblia não vai dizer se ele era casado, o homem com que ela estava se relacionando era casado, estava traindo com ela, ou ela era casada e estava traindo com ele. Mas o fato é que eles trouxeram diante de Jesus e disseram a ele: mestre, esta mulher foi pega no ato de traição. Disseram eles a Jesus: a lei de Moisés, essas pessoas que trouxeram, falaram, a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Na lei dos judeus, a traição, você trair o seu cônjuge, marido ou mulher, era considerado um crime muito grave, era muito sério. Era tão sério que era passível de morte. Não era uma repreensão, não era uma reclusão, era morte. E aos olhos da lei, conforme a lei eles citaram, eles não estavam errados. Era dever de todo cidadão, como nós também, é cumprir a lei. Mas o problema não era esse. O problema era a motivação porque eles trouxeram aquela mulher e falaram aquilo para Jesus. A lei e aquela mulher foi só um pretexto. Porque eles estavam com uma motivação errada. E a motivação era, eles procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Essas pessoas trouxeram aquela mulher, não é porque eles estavam interessados em cumprir a lei, estavam preocupados em agradar a Deus, não, eles estavam preocupados em pegar Jesus numa falha e assim acusá-lo, porque eles não gostavam de Jesus. E aí eles insistindo, e Jesus não responde nada, Jesus apenas escrevendo ali no chão, e eles insistem. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou. Aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Já ouviu essa expressão? Quem nunca errou que atire a primeira pedra? Só que Jesus, isso veio da boca de Jesus.
Aquelas pessoas estavam insistindo para que Jesus abrisse a boca e pegasse as palavras dele e colocassem contra ele. Como se estivesse falando: e aí, Jesus, não vai falar nada? Vai ficar calado? E Jesus responde: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. E com aquelas palavras de Jesus na mente deles, expondo a hipocrisia deles, diz o texto que do mais velho ao mais novo, cada um foi se retirando. Cada um deles. Ficou só Jesus e a mulher. É interessante que João ele escreve assim. Lembra lá no comecinho que eu falei que Jesus estava ensinando as pessoas? E aí de repente essas pessoas trazem a mulher. E aí Jesus diz: aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. E de repente fica só a mulher e Jesus. Isso significa que até que entre eles que estavam ouvindo Jesus, estavam entre aqueles que provavelmente estavam com pedra na mão. E de repente fica só Jesus e a mulher. E Jesus, não vendo ninguém além dela, ele pergunta. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os teus acusadores? Nenhum deles a condenou? Cadê aquelas pessoas? E ela responde: não, Senhor. Não ficou ninguém me condenou. E Jesus então continua dizendo: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Essa é basicamente a história de hoje, a narrativa do texto de hoje. E desse texto eu gostaria que a gente pudesse aprender duas coisas super importantes que dizem respeito de Jesus ser o nosso santificador. Em primeiro lugar, que esse texto nos mostra é que Deus ele é justo, mas ele também é amoroso. Jesus foi questionado se a lei de Moisés deveria ser aplicada naquele momento. Aquela mulher tinha que receber a punição por ter quebrado a lei? A lei dizia que sim. Isso seria justo, porque ela fez sabendo qual que era a consequência. Quando a gente toma conhecimento de algo e faz ainda assim, a gente merece castigo, né? Então, se de repente lá na sala de aula o professor fala assim: olha, ninguém pode levantar porque agora é a hora da prova. Aí você levanta e sai sem avisar o professor. É justo que ele chame a atenção, é justo que ele haja em relação a isso. E a Bíblia fala que nós também cometemos algo contra Deus. Romanos capítulo 3, verso 10 diz: ninguém é justo, nenhum sequer. Aquelas palavras de Jesus: quem não tem pecado que atire a primeira pedra, deve ser para nós também. Não há justo nenhum. Se Jesus tivesse ficado em silêncio, poderia parecer que Jesus, ou ele não conhecia a lei de Deus, ou ele estava também como ela, indo contra o que Deus havia dito. Mas não era nenhuma coisa nem outra. Jesus sabia muito bem da lei. Ele conhecia qual que era a punição que havia entre os judeus. Mas Jesus também sabia que punir aquela mulher com um castigo tão duro não ia resolver o problema dela. Não ia resolver o problema do coração dela. O que Jesus decide fazer? Ele decide estender perdão, ao invés de punir. E essa mulher, ela representa na verdade a mim e a você. Assim como ela, nós merecíamos receber o tratamento adequado pelos nossos pecados. A gente se sente indignado quando a gente vê um criminoso sendo solto e o inocente sofrendo. O bandido saindo pela porta da frente da delegacia, caminhando sem algemas, e aí você vê aquela mãe que suou para trabalhar, ficando presa lá. A gente se sente injustiçado.
Imagina Deus que vê todas as coisas perfeitamente. A Bíblia diz que todos pecaram e estão afastados da presença de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Não é a falta de ir para a igreja que nos afasta de Deus. Não é a gente deixar de fazer as coisas boas que nos afasta de Deus. É o pecado em nós que nos afasta de Deus. E a Bíblia diz que também que o tratamento justo, a recompensa justa pelo pecado, Romanos 6,23, o pagamento justo pelo pecado é a morte. Mas essa é a justiça de Deus. É justo que Ele deu proporcional. Mas o amor de Deus, Ele nos dá o presente da vida eterna. Deus não cobra, Deus não fala assim, você tem que agora, a partir de hoje, tem que ler a Bíblia 3 horas por dia, você não pode sair do coral, tem que continuar cantando, tocando, nem que seja miau, miau. A Bíblia não fala isso. É pela fé em Cristo Jesus, no que Ele fez naquela cruz no nosso lugar. A gente deveria estar lá naquela cruz recebendo a punição, mas Ele tomou o nosso lugar. Quando eu penso no perdão de Deus, eu fico pensando na minha vida como pai, que acho que é um pouco mais perto de entender. Quando os nossos filhos estão doentes, nós que somos pais, se a gente pudesse trocar de lugar com eles, a gente não pensaria 2 vezes. Eu ficaria no lugar dele. Não puna ele, puna mim. Não, mas isso não foi você que fez. Não, eu quero ficar no lugar dele. Foi isso que Cristo fez. Ele foi para aquela cruz. Ele não foi preso pelos judeus, pelos romanos, crucificado pelos homens. Ele se entregou para que você e eu não fôssemos punidos pelo nosso pecado. O grande interesse de Deus não é punir, mas é salvar. É tirar do caminho que leva à morte, para conduzir para o caminho que leva à vida. Por isso Deus provou o seu amor de uma forma muito especial. Ele não disse, eu te amo, meu filho. Não, Ele agiu. Ele demonstrou de uma forma prática. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. De que forma? Cristo morreu por nós, quando ainda vivíamos no pecado. Deus não esperou você ficar legalzinho, bonzinho, obedecendo mãe, pai, ser um bom marido, ser uma boa esposa. Agora sim eu vou oferecer para você algo. Não. Quando estávamos totalmente atolados no pecado, Deus tomou essa decisão. Ele veio na nossa direção, ofereceu perdão. Qual de nós faz isso? A gente espera a mudança, depois faz assim, depois a gente conversa. Quando mudar, a gente conversa. Mas Deus não fez isso. Ele antecipou. Jesus Cristo recebeu o castigo do meu e do seu pecado. E Deus deixou isso à disposição de nós. Jesus mesmo falou para aquela mulher, nem eu te condeno. Jesus não estava fazendo pouco caso do erro dela, do pecado dela. Ele não estava diminuindo a gravidade do pecado, mas ele estava dando a ela uma oportunidade de abandonar aquela vida de erro, de pecado, para fazer o que era certo. Eu não sei se você já passou por isso. Você cometeu um erro, e aí a pessoa, você já pensa assim, puxa, vou ser demitido, vão me mandar embora, vão me reprovar, e de repente o professor fala assim, vou te dar mais uma chance. Você vai fazer a prova de novo. Vai dar até aquele alívio, né? Ufa, aquele frio na espinha passou. E aí o que a gente deve fazer quando a gente ganha uma oportunidade dessa? Aproveitar. Se você tem a oportunidade de fazer a prova de novo, então você vai estudar para fazer a prova. Se você tem a oportunidade de refazer o que você fez de errado, você vai fazer certo. É isso que Deus faz conosco. Ele não apenas enviou Jesus Cristo para nos salvar, mas Ele está falando, agora você pode fazer o certo, viver da forma certa. O texto não fala, o texto de João não vai dizer se essa mulher se arrependeu, não vai dizer escrito assim, João vai dizer assim, e a mulher se arrependeu e Jesus perdoou. Mas não, Jesus diz, nem eu tampouco te condeno.
Em outras palavras, a punição foi tirada. Nas entrelinhas está dizendo que ela se arrependeu, porque perdão pressupõe arrependimento. Jesus já estava assim, com a quantia de perdão no bolso para dar para ela, já estava para oferecer. E aquela mulher sente que Jesus não a tratou como os outros a trataram, julgando, querendo puni-la. Mas Jesus tratou com bondade e perguntou para ela: onde estão os teus acusadores? Percebe que Jesus não a chamou pelo pecado dela, como facilmente a gente faz. Você é um mentiroso, a gente começa a qualificar, né, o outro. Você, e aí a gente faz aquela lista de coisas. Jesus não chamou ela assim. Ele disse: onde estão os teus acusadores? Alguém te condenou? Não. Nem eu tampouco te condeno. Ela entendeu a gravidade do que ela fez. E é isso que Jesus faz na vida de todos aqueles que reconhecem pecadores, que é falho, que é incapaz de agradar a Deus, que merecia o castigo, mas quando se aproxima em arrependimento e fé, confessa o seu pecado, são perdoados. A vida não precisa terminar na punição. Deus oferece perdão. É ruim, né? Quando a gente pensa assim: a última chance, gastei mal. Aí só vai chorar as pitangas, o leite derramado. Mas Deus, Ele é muito generoso. A generosidade dele é maior que o nosso pecado. João, o apóstolo João, ele diz assim, em sua primeira carta: se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda maldade. Quando a gente está em pecado, quando a gente não confessa o pecado, como se tivesse uma dívida. Quem já ficou endividado? Não precisa ter medo não, gente. Todo mundo já ficou meio pendurado de vez em quando. E aí você encontra a pessoa para quem você está devendo. É confortável? Você quer fugir. Ai, virou esquina ali, acho que eu vou entrar no açougue agora aqui, não vou comprar nada, não tem dinheiro, mas é só para fugir do olhar. Ou quando o filho sabe que aprontou alguma coisa e sabe que a mãe e o pai sabem. Monique, oi, está procurando o que no chão? Não, não estou, nada não. O pecado tira a intimidade. O pecado em nós tira a liberdade de olhar nos olhos. Mas quando a gente reconhece, assume: Deus, eu realmente pequei contra o Senhor. Eu tive inveja, eu tive vontade de voar no pescoço do fulano, eu fui desobediente, eu desobedeci meus pais, eu fui desonesto nos meus negócios. Deus, eu sei que eu te ofendi, me perdoa, Senhor. Mas não daquela, foi mal qualquer coisa aí, né? Mas aquele arrependimento e o pecado que tem nome. A Bíblia diz que quando nós confessamos, Deus nos perdoa e nos limpa. Aquela mulher não se arrependeu da boca para fora, foi do coração. E todos que se aproximam de Jesus, de Deus, em sincero arrependimento, encontram perdão. Fala assim: pastor, mas o que eu fiz, o senhor não tem ideia, foi horrível. Eu não mereço outra chance. Sinceramente, nenhum de nós merece a segunda chance. Mas Deus ainda assim dá. Porque Ele não nos trata segundo nós merecemos. Deus é amor, e o amor dele supera em muito o nosso pecado. Mas não é por isso que a gente vai agora, né? Então tá bom, né? O maestro Cássio não vai mais me chamar a atenção se chegar atrasado no ensaio ou chegar atrasado nos outros dias. Não, não é isso não. Naquele dia ele disse: hoje dá. Mas aproveita a oportunidade para levar a sério a oportunidade que Deus está dando de fazer o certo. Essa é uma parte. Deus realmente nos perdoa por sua bondade e graça. Não porque Ele encontre alguma coisa que a gente mereça, mas Ele perdoa. A segunda coisa que a gente precisa entender é: para que Ele nos perdoa? Ele nos perdoa para uma nova vida.
Jesus disse: vá e não peques mais. Ele não disse só, está liberado, está paga a sua dívida, agora vai fazer dívida de novo. Não, se você foi livre da dívida, se você foi livre da punição, agora faça certo. É nesse sentido que Jesus, ele santifica a nossa vida, ele nos salva do nosso pecado, nos salva da ira de Deus, para que a gente viva uma nova vida. Jesus expôs a hipocrisia dos religiosos. Ele não condenou a mulher que merecia ser julgada pela lei, mas ele a perdoou para que ela tivesse uma nova vida. Deus faz assim com a gente também. Quando nós vamos até Jesus com arrependimento e fé, a gente recebe o perdão, é para que a gente viva da forma correta agora. Ser salvo por Jesus Cristo é essencial, é o básico, é o necessário, mas é preciso mais do que isso. Jesus nos deu vida para que a gente viva bem, da forma correta. Aquela mulher acreditava que um caso amoroso na vida dela, fora do casamento, pudesse trazer alegria para o coração dela. Gente, pessoas não traem assim de graça. Pessoas traem porque acreditam que aquilo que ela tem não é suficiente. Ela precisa de mais. E por isso vai procurar fora. Essa mulher acreditava que isso era o que ia encher o coração dela. No dia que eu tiver um homem de verdade na minha vida, aí eu vou ser feliz. Mas ela encontrou sua morte. Por pouco ela não foi apedrejada. E agora Jesus dizendo: nem eu te condeno, nem eu tampouco te condeno. Ela teve uma oportunidade de ter uma vida de verdade. A Bíblia não vai contar o que aconteceu depois disso, mas ela teve uma oportunidade. E muitas pessoas, mesmo frequentando uma igreja, não têm vida de verdade, porque preferem viver no pecado. É menosprezar o perdão de Deus, é menosprezar a oportunidade que Deus dá. Ah, eu estou na igreja, então está tudo certo. Não se engane. O pastor Mark Dever, ele disse assim: você pode ter nascido na igreja, sido batizado na igreja, casado na igreja, velado na igreja, e acordar no inferno, se você nunca esteve em Cristo. É preciso estar em Cristo, é preciso viver a vida que Deus. E eu não estou falando de ser salvo por obras, gente, porque eu fiz coisa boa e vou para o céu. Não, mas a salvação que Cristo me deu deve fazer com que o meu coração queira fazer o certo, agradar a Deus agora, não mais o que eu fazia errado antes. Oportunidade de viver uma vida de verdade. Jesus nos convida para viver uma nova vida, de uma forma prática. Eu queria pontuar algumas coisas, como a gente pode viver essa vida cristã de forma prática. Não ser um crente de igreja, mas ser um cristão de fato e de verdade. Em primeiro lugar, assumindo e reparando danos. Você tem facilidade de assumir que você fez errado? Dar nome para os bois? Quem foi que quebrou esse vaso aqui, que eu ganhei da minha mãe? Mas fica lá caladinho: foi o gato que me derrubou. E você sabe que foi você. Ai, mas se eu abrir a boca, eu vou ouvir um monte. Ó, cedo ou tarde ela vai descobrir. Então é melhor vir descobrir diretamente por você. Um homem chamado Zaqueu, ele era um homem muito rico, mas ele enriqueceu às custas de outros. Ele explorava outras pessoas. E quando ele encontra Jesus, ele diz: Senhor, eu decidi dar metade dos meus bens e devolver 4 vezes mais para de quem eu roubei. Ele assumiu. E assumiu comprovadamente reparar. Uma vida santificada é uma vida de alguém que assume o que faz, não terceiriza. Ah, foi a culpa do remédio que eu tomei, foi a minha criação, foi o meu vizinho, foi... Não, eu fiz isso. E dar um passo na direção de reparar o dano. A nova vida também tem a ver com perdoar quem nos ofende. Ele falou assim: ah, pastor, aí você pegou pesado, né?
Você não sabe o que eu sofri na mão de fulano ou de fulana. Mas o perdão é um ato de demonstração de que eu fui livre por Cristo. E não se engane, guardar a amargura não vai atingir a vida da pessoa que você quer atingir. Faz um dano aí na sua vida. É como você entrar na cela, trancar e jogar a chave. O outro vai continuar levando a vida dele, solto, e você preso ao que foi feito. Deus nos perdoou em Cristo. Ele nos ajuda a fazer isso também. A nova vida também é marcada por trocar a ansiedade pela confiança. Quem é que é ansioso? Não precisa levantar a mão, gente. Lá no seu coração você sabe que você tem o seu grau de ansiedade. Quando a gente tem uma vida em Cristo, uma vida santificada, a gente vai lidar com a ansiedade? Vai lidar com a ansiedade, mas na hora que ela vier, a gente vai lembrar da palavra de Deus que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, apresentem a Deus com súplicas e orações. Lembrem que Deus no passado cuidou de vocês. A nova vida também diz respeito a gente assumir o papel dentro de casa, como marido, como esposa, como filho. Não é na igreja, é fora da igreja, fora dessa reunião, fora desses quatro paredes. É o que você é dentro do seu lar. É para isso que Deus está olhando. Ah, pastor, mas eu não tenho dom, não sei fazer, não sei tocar, não sei cantar, eu não entendo de música, eu não tenho habilidade com fazer coisas. Mas Deus não está olhando isso. Deus está olhando quem você é no seu ambiente, onde muitas vezes só a pessoa que convive com você e Deus sabe. Vida santificada tem a ver com o modo como a gente trata os nossos familiares. E adolescentes, nem sempre dá para concordar com o que os pais falam, não é? Não precisa concordar em tudo, mas respeitar é papel de vocês, é papel de todo filho. Pais, nem sempre a gente consegue ser o que a gente deveria ser na vida dos filhos, mas em Cristo a gente pode ser. Aprender a ouvir os filhos. E na adolescência os filhos ficam muito chateados quando os pais já chegam falando: foi você, eu sei que foi você. E o filho não está nem sabendo o que está acontecendo e se sente injustiçado. Ouça os seus filhos. Ouça o que eles não estão falando. Eles precisam de gente que ouve, principalmente dentro de casa. Cuidar dos pais da velhice. Ah, não, meu pai, eu vou mandar ele lá para o asilo. Ah, tem gente mais competente, só vou pagar. Não faça isso, a menos que seja uma situação que você não possa de fato cuidar. E ainda que coloque lá, não é terceirizar a responsabilidade, é zelar pela vida. A nova vida diz também sobre obedecer a Deus e resistir ao diabo. Eu tinha um colega na faculdade que ele falou assim: ai, meu irmão, o diabo está muito forte, a carne está fraca. Ele não queria resistir às tentações, mas queria resistir às tentações sem obedecer a Deus. Conheça e pratique a palavra. A palavra de Deus nos orienta para tudo nessa vida. Lógico, ele não vai te dar senha da internet, tá? Do Wi-Fi da casa do seu tio que não quer dar a senha. Mas ele vai ensinar princípios de vida que vão guiar a tua vida. Deus fala. A gente que nem sempre ouve, mas Deus sempre fala pela palavra dele. E o que ele fala sempre vale. E por último, clame a Deus por misericórdia, por ajuda. Salmo 51, todos esses outros referências que eu fiz, tem um versículo correspondente, mas eu gostaria de ler esse aqui, Salmo 51. Porque muitas vezes a gente não consegue viver como deveria. E a gente precisa da ajuda de Deus. Salmo 51, versos 1 e 2 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda culpa, purifica-me do meu pecado. Você já se pegou
percebendo que não consegue vencer algumas coisas? Eu luto e sempre fracasso. Eu determino meu coração, eu vou falar a verdade, eu acabo falando mentira. Eu não vou responder de forma atravessada e respondo. Nessas horas, clama a Deus. Deus me ajuda a fazer o certo. Não é que você vai acertar sempre, mas a atitude que você tem de entender que precisa de Deus para fazer o certo é sinal de que Deus está trabalhando no teu coração para você se tornar parecido com Ele. Essa é a vida profunda de intimidade com Deus, uma vida santificada, separada das coisas erradas e dedicada a Deus. Que o fundador da Aliança Cristã Missionária, que nem era a intenção dele fundar uma denominação, mas ele começou esse movimento de pregar a palavra, viver a palavra de forma comprometida, que Albert Benjamin Simpson enfatizou no seu ministério: pregar Cristo para todas as nações e viver uma vida profunda com Deus. E essa é uma responsabilidade que eu não posso pedir para a Monique fazer isso por mim. É minha responsabilidade. Eu preciso dar um passo na direção de Deus depois que eu entendo o que eu tenho que fazer. Mas se os outros não fizerem? Se os outros não fizerem, são eles com Deus. A minha parte eu preciso fazer. Eu espero que todos vocês continuem na música, crescendo, tendo experiências. Façam por Deus. Mas e se o meu melhor amigo na banda ficar pelo caminho? Poxa, é uma pena, mas eu vou continuar. É entre você e Deus, entre mim e Deus. A busca pela vida de santidade é uma responsabilidade pessoal. E sabe o que é melhor? É que o apóstolo Paulo diz: pois estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuar até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Às vezes você vai olhar para a sua vida e fala assim: puxa Deus, não está valendo a pena, eu estou toda vez tropeçando na mesma coisa, parece que eu não estou crescendo. Mas lembre, o que Deus começou na sua vida, Ele vai completar. Puxa Deus, eu não vejo nenhuma mudança. Deus vai fazer. Puxa Deus, só eu que sou cristão na minha família. Deus vai continuar a fazer. Nós encontramos, eu e Samuel, nós fomos lanchar na sexta-feira, né, Samuel? Comprar hot dog. Aí, fazia um tempão que a gente não encontrava esse casal. Ele tem um carrinho de hot dog. Eles olharam e falaram assim: nossa, como ele cresceu. Para mim, que estou todo dia com Samuel, assim, eu vejo, ele cresceu, mas não tanto quanto eles acharam que ele cresceu. A gente não percebe o que Deus está fazendo na nossa vida, mas quem está em torno de nós percebe. Deus vai continuar fazendo o que Ele começou na sua vida. É Ele que nos limpa de todo o pecado. É Ele que vai moldar o nosso caráter para que a gente seja parecido com Ele. Ele é o nosso santificador. Ele começou e Ele vai completar. Jesus é o nosso santificador. E ainda bem que a gente não está... Deus não está exigindo que a gente seja perfeito, mas Ele quer nos tornar parecidos com Ele. Jovens, talvez vocês não vejam muito progresso agora, mas pergunta para os seus pais na música como vocês eram. Pergunta para o maestro Cássio como é que eles começaram, como vocês começaram. A pessoa está rindo e fala assim: puxa, isso é piada, né? Cresceram. E não tem nada melhor do que você olhar nos olhos do maestro e ver a aprovação. Tocaram bem, cantaram bem. Gente, o timbre de voz que vocês emitiram aqui na frente é uma coisa maravilhosa. Afinados, no mesmo compasso. Assim também deve ser a nossa vida com Deus. Ele olhar para nós e encontrar prazer em nós. Deixar Ele completar o que Ele começou na nossa vida e na nossa família. Deixe Deus fazer isso. Aceite o que Deus está te oferecendo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã.
Obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou tanto, a ponto de enviar Teu Filho Jesus Cristo, para tomar o nosso lugar naquela cruz, comprar para nós o perdão de Deus, para que a gente pudesse ser chamado de filho, para que a gente não precisasse mais ter vergonha do que nós fizemos de errado, para que a gente não precisasse mais ter medo, mas pelo contrário, para que a gente pudesse experimentar, ó Deus, o perdão do Senhor, em sermos aceitos pelo Senhor, não como criaturas, mas como filhos, por causa de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por essa manhã, que o Senhor continue nos abençoando e conduzindo a nossa vida, a Deus, moldando o nosso coração, moldando o nosso caráter, a nossa vida, a nossa forma de pensar. Tudo isso, ó Deus, seja transformado, para que sejamos parecidos com Jesus Cristo, na forma como falamos, como fazemos, como sentimos, como reagimos, Pai, que tudo em nós possa falar do Senhor. Eu te agradeço e oro, em nome de Cristo Jesus. Amém.